Nesse vídeo, iremos ver como é formada uma ligação covalente e a relação entre esse tipo de ligação e a tabela periódica. Vamos considerar como primeiro exemplo a união entre dois átomos do elemento químico hidrogênio para formar a molécula do gás hidrogênio. Os átomos de hidrogênio, por terem apenas um elétron, necessitam de mais um para ficar com configuração de um gás nobre. Nesse caso, o hélio, com dois elétrons na última camada. Assim, os dois átomos de hidrogênio irão compartilhar cada elétron. Dessa forma, os dois elétrons compartilhados pertencem simultaneamente aos dois átomos. A molécula H2 é estável, pois há um equilíbrio entre as forças de atração entre núcleos e elétrons e as forças de repulsão entre os dois núcleos e os dois elétrons. Abreviadamente, podemos representar essa união indicando os elétrons de valência ou ainda por um traço. Nessa última representação, o traço está indicando o par de elétrons compartilhados dos dois átomos de hidrogênio. Como segundo exemplo, vamos considerar a união entre dois átomos de cloro, formando uma molécula do gás cloro. Analisando a distribuição do átomo de cloro, podemos perceber que, para adquirir a configuração de gás nobre, cada átomo deve receber um elétron. Para que isso ocorra, é necessário que cada átomo compartilhe um de seus elétrons, formando um par eletrônico, que pertence simultaneamente aos dois átomos. Completa-se assim o octeto dos dois átomos de cloro. Note que no esquema só estão representados os elétrons da última camada eletrônica, isto é, sua camada de valência. A posição de um elemento na tabela periódica permite determinar o número de elétrons que o átomo deve compartilhar para adquirir uma configuração eletrônica que satisfaça a regra do octeto. Por exemplo, os elementos do grupo 17 têm 7 elétrons na última camada. Para adquirir estabilidade, deve compartilhar um de seus elétrons. Assim, eles podem formar uma ligação covalente. Por exemplo, com o hidrogênio, que também compartilha um elétron, ou com os próprios halogênios, ou com outros elementos de outros grupos. Os elementos do grupo 16 têm 6 elétrons na última camada, e para adquirir estabilidade, precisam compartilhar 2 de seus elétrons de valência, para completar seu octeto, formando assim duas ligações covalentes. Podendo ser duas ligações simples, por exemplo, o oxigênio unindo-se com dois átomos de hidrogênio, formando uma molécula da água, ou uma ligação dupla unindo-se, por exemplo, com outro átomo de oxigênio, formando o gás oxigênio. Os elementos do grupo 15 possuem 5 elétrons na última camada e, para completar o seu octeto, precisam compartilhar 3 de seus elétrons de valência, formando assim 3 ligações covalentes. Essas ligações podem ser 3 ligações simples, como o nitrogênio, por exemplo, ligando-se a 3 átomos de hidrogênio, formando a amônia. Uma ligação tripla, ligando-se a um outro átomo de nitrogênio, formando o gás nitrogênio. Ou uma ligação dupla e uma simples. Na ligação dupla, pode unir-se com o oxigênio, que faz 2 ligações, e na ligação simples com o cloro, formando assim o cloreto de nitrosilo. Seguindo a mesma analogia, os elementos do grupo 14 possuem 4 elétrons na última camada, precisando compartilhar seus 4 elétrons para completar o octeto, formando assim 4 ligações covalentes, que podem ser 4 ligações simples, por exemplo, o carbono ligando-se a 4 átomos de hidrogênio,
para formar o metano, duas ligações duplas ligando-se a dois átomos de oxigênio, formando o gás carbônico, uma ligação dupla e duas simples ligando-se com um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, formando o formaldeído, ou uma ligação tripla e uma simples, ligando-se a um átomo de nitrogênio e um átomo de hidrogênio, formando o ácido cianídrico. Dessa maneira, podemos dizer que a ligação é covalente quando os dois átomos apresentam a tendência de ganhar elétrons. Isso ocorre quando os dois átomos têm 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada eletrônica, ou seja, quando os dois átomos já se aproximam da configuração de um gás nobre. E ainda o hidrogênio, que apesar de possuir apenas um elétron, está próximo da configuração do hélio. Assim, a ligação covalente aparece entre dois átomos que sejam não metais ou semimetais, ou ainda entre esses elementos e o hidrogênio.